Estamos em meados de fevereiro de 2024, como de costume, todos os meses temos vídeo da carteira Holder, isso mesmo, sei que muitos de vocês já acompanham o projeto, mas para você que não conhece, a carteira Holder é uma carteira previdenciária de longo prazo, onde aqui no canal eu demonstro a sua gestão, como fazer o rebalanceamento da carteira, como gerir o risco de longo prazo. Nosso maior objetivo é nos mantermos investindo, isso mesmo, ter um processo de investimento definido, onde aqui eu demonstro os seus aportes regulares, a sua consistência e acumulação de bons ativos para no futuro ter renda passiva. Então, um projeto que começou em 2019, temos aqui todos os vídeos da série da carteira Holder, começou em julho de 2019 e temos aqui uma carteira para 15 e 20 anos, fazer acumulação, cuidarmos do nosso futuro por meio de bons ativos. E assim a gente vai aumentando a nossa renda passiva, construindo o patrimônio, e aqui eu vou demonstrando. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos de valor para demonstrações de como investir para o longo prazo, aplicar a estratégia buy hold. E quais são os destaques do nosso vídeo de hoje? Vamos falar de 3 resultados que já saíram do quarto trimestre de 2023. São 3 empresas do portfólio que, à época que estou gravando esse vídeo, já reportaram seus resultados ao mercado, resultados muito consistentes, demonstra que a gente está no caminho correto. Vamos acompanhando esses resultados trimestrais, fazendo comparação ano a ano e acumulando esses ativos. E eu vou falar da importância de investir nesses ativos no momento de incerteza, momento que o ativo está paradinho, ninguém fala dele, é quando a gente acumula. Depois que ele tem a sua alta, a empresa aumenta os seus lucros, a cotação aumenta, todo mundo está falando do ativo, a gente já fez a lição de casa, já incorporou, já acumulou esse ativo. Vou demonstrar aqui no vídeo, falar aqui da importância de se ter o processo de investimento definido. Você não precisa ter um plano perfeito para investir, você precisa ter um bom plano sendo executado com constância, com consistência. Então, nós temos aqui um bom plano, não é um plano perfeito, nós podemos errar ao longo do caminho e vamos errar como já erramos, mas vamos continuar realizando o processo, sem agir com a manada, sem ir em modinha e continuar com a nossa estratégia. E no final do vídeo eu quero demonstrar também o aporte do mês, como fizemos o rebalanceamento da carteira, ok? E não se esqueça de deixar o seu like, ajuda bastante a gente aqui. Deixa nos comentários também como é que você está aportando nesse mês de fevereiro de 2024, eu quero saber e eu vou responder todos os comentários que ficarem aqui embaixo, ok? Então, falando aqui do Ibovespa, eu gosto de falar nesse início aqui um pouco do mercado. Em fevereiro, o Ibovespa caindo aproximadamente 5%, dando aquela chacoalhada no mercado, ativos de risco no Brasil, tendo ali algumas quedas, algumas incertezas nos Estados Unidos quanto à queda de juros por lá, pode demorar um pouco mais, estão os ativos de risco em países emergentes, também tem essa oscilação e foi o que aconteceu com a nossa Bolsa de Valores aqui, os nossos ativos no Brasil. Enquanto isso, o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, dos principais fundos imobiliários, ele ficou paradinho aqui, né? Ó, ficou aqui sem alteração, então não tivemos muita alteração nos preços dos fundos imobiliários. Falar um pouquinho aqui de projeção, o Boletim Focus trazendo aqui perspectivas para 2024 e 2025, IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo, a inflação com perspectiva aqui de 3,8%, 3,5% para esses períodos. Quando a inflação controla, abre espaço para o Copom, para o Banco Central fazer cortes da taxa Selic. É o que vem ocorrendo. Desde setembro do ano passado, já são ali 3 cortes consecutivos na nossa taxa Selic. Estamos agora em 11,25% ao ano. E a perspectiva é que continue tendo essas quedas. Alexandre, por que você está falando aí da taxa de juros? É muito importante a gente entender o ciclo do corte de juros para o nosso portfólio. Muda alguma coisa na nossa estratégia? Por vezes não se altera muito, mas conforme o momento, taticamente a gente pode fazer a alocação e se aproveitar desses momentos.
A carteira aqui ela tem um processo definido, a gente não tenta acertar o cenário, mas quando tem o ciclo a gente vai acumulando ativo. E principalmente quando a taxa de juros está elevada, é quando a gente gosta de acumular os ativos. Por mais que os cortes já começaram a ocorrer e temos um ciclo definido de queda de juros, os ativos de risco no Brasil não subiram tanto. No final do ano a gente teve uma elevação, mas no comecinho já teve uma turbulência e tem ainda muitos ativos para a gente acumular. É o que a gente continua fazendo. Quero falar agora dos resultados do quarto trimestre de 2023. À época que estou gravando esse vídeo, 3 empresas aqui importantes do portfólio reportaram os seus resultados. Vamos começar aqui falando da BB Seguridade. A BB Seguridade ela reportou aqui o seu resultado. Ela veio com mais de 2 bilhões no quarto trimestre, reatendo aqui um aumento comparado ao mesmo trimestre do ano passado em 14%. Se formos comparar na base anual 2023-2022, teve um aumento de 28%, 7,7 bilhões, ok? E eu tenho um gráfico aqui onde a gente faz essa comparação anual desde 2018, trazendo aqui um aumento de lucro nesse período, são 6 anos, 120%. Quando a empresa no longo prazo aumenta os seus resultados, o seu lucro líquido, acontece que o seu patrimônio líquido vai aumentando e ocorre que também o preço das suas ações sobe. Olha só o que a gente tem aqui de 2020 para cá. BB Seguridade subindo mais de 100% desde a época lá de abril de 2020. Tem uma época aqui, ó, que nós temos esse vale aqui, ó, onde as ações ficam em queda, ninguém fala do ativo, é quando a gente está acumulando, fazendo os aportes constantes. Então todo mês aqui a gente vai lá, dá uma beliscadinha, faz um aporte, compra um pouquinho de ação. O nosso aporte aqui na carteira é R$2.000 ao mês, a gente vai lá, compra um pouquinho e vai comprando o ativo. E esse ativo, quando ele tem os seus resultados que vão ocorrendo, olha só, sobe. E você já fez a acumulação. O mesmo acontece no Banco do Brasil, que eu vou falar daqui a pouco. BB Seguridade também anunciou proventos para o mês de fevereiro, que vai reforçar aqui os dividendos da carteira já no próprio mês de fevereiro. R$1,24 por ação. Então esse é o dividendo que a BB Seguridade vai pagar aqui, se eu não me engano, em 29 de fevereiro, tudo bem? E agora vamos falar do Banco do Brasil, que também reportou o seu resultado no quarto trimestre. Veio com um lucro aqui de 35,6 bilhões no ano todo de 2023. Olha só a evolução também. Da mesma forma que a BB Seguridade. Então a gente teve aqui uma evolução nos seus lucros, comparando o Banco do Brasil com os outros bancos, os principais bancos no Brasil. Está batendo aqui inclusive o Itaú, que tem 32 bilhões no ano de 2023. Então o nosso racional lá atrás de investir no Banco do Brasil se mostrou muito certo. É claro que a gente pode errar também e erra bastante, mas no caso do Banco do Brasil e BB Seguridade a gente acertou. E Banco do Brasil, patinho feio entre os bancos, veio melhorando o seu ROI. O ROI hoje está na casa de está acima de 20%, batendo o ROI, inclusive, né, o Return on Equity do Itaú. Então a gente mostrou aqui acertado em ter Banco do Brasil na carteira. Olha só, a gente veio acumulando durante todo esse período e aconteceu da mesma forma. Agora as ações sobem, todo mundo fala do banco, todo mundo quer Banco do Brasil, paga 8 vezes ao ano. A gente já fez a lição de casa. Como eu falei, aqui a gente vai devagarzinho e os momentos de incerteza, eles são os melhores para o investidor de longo prazo. É quando de fato a gente consegue fazer a acumulação. Quando você entende que não é comprar algumas ações e ficar esperando, torcendo para as ações subirem, nada disso. É quando a gente tem incerteza no mercado, é quando a gente continua fazendo acumulação, aportando, tendo disciplina e a gente vai acertando, vai errando, compra uns ativos, né, para carteira, alguns deles não vão ter uma performance. Nós temos aqui o caso da Qualicorp na carteira, que caiu bastante, mas no geral os ativos bons, eles vão carregar a carteira, ok? Tendo uma carteira sempre diversificada. E o Banco do Brasil também reportou aqui e vai pagar no próprio mês de fevereiro, esse mês que nós estamos, vai pagar 0,73 centavos líquido por ação, porque nós temos aqui
os dividendos e os juros sobre capital próprio. Então esse aqui é o valor líquido que a gente vai receber, que dá um yield aproximado, considerando o valor da ação, em 1,25% de yield, ok? E também eu quero falar aqui a terceira empresa que também reportou foi a Sanepar. A Sanepar, uma empresa aqui do setor de saneamento, uma empresa também que está no setor de utility, onde tem mais previsibilidade de resultado. E veio com resultado consistente que o mercado de início gostou bastante. Então, quarto trimestre de 2023, essa coluna aqui, ó, receita líquida 15% maior comparado ao mesmo trimestre de 2022. O EBITDA 18%, veio com 722 milhões. Lucro líquido teve um aumento de 4% comparado ao mesmo trimestre lá de 2022, o que deu um aumento no seu ROI de 2,3 pontos percentuais para 16,2. Melhorou a eficiência da empresa. A empresa teve aqui uma diminuição nas suas margens, desde a margem bruta até a margem líquida, ok? E eu quero falar um pouquinho do endividamento. A empresa ela saiu aqui ó, de 3,8 bilhões de dívida líquida para 4,4 bilhões. Mas como ela teve uma melhora no seu EBITDA, no seu lucro operacional, a sua dívida líquida sobre EBITDA diminuiu. O endividamento da empresa diminuiu e melhorou a sua saúde financeira. E olha só, a Sanepar é o típico caso da empresa que andou de lado aqui praticamente por 2 anos. Todo ano aqui de 2021, né, 2022 aqui 2020 teve uma queda, 2021 e 2022 durante todo o período teve a ação aqui andando de lado. Foi quando a gente continuou com a estratégia fazendo os aportes e depois veio aqui o aumento, a empresa subindo aqui 60%, 70%. Então esse é o dever de casa do investidor e aqui acho que do vídeo fica a maior lição. É manter o processo de investimento quando todos estão temerosos, todos estão com medo, você mantém o seu processo, ok? Quando todo mundo ficar otimista, você também mantém o seu processo, mantém rebalanceamento. O que a gente está fazendo aqui, olha só a proporção da carteira. As ações subiram, então a gente tem aqui uma proporção de 66% no portfólio, ok? Em ações. Renda fixa, 15% atualmente, a gente quer chegar aqui em 25%. Vamos aos poucos aqui, eu vou mostrar o racional do aporte. Vamos aumentar aqui o nosso caixa para a carteira e fundos imobiliários a gente está com 14%. Enquanto o exterior, que é o IVVB11, é o ETF, que não é o exterior também, subiu bastante o S&P 500, batendo recorde acima de 5 mil pontos. Também teve um desempenho bom e está com 5% do portfólio, ok? E agora eu quero falar um pouquinho do valor aportado por patrimônio líquido. Eu gosto desse gráfico para demonstrar aqui, ó. As colunas em azul estão demonstrando os aportes, olha aqui. Então a gente faz R$2.000 de aporte por mês. E a linha laranja vai demonstrando o desempenho do patrimônio da carteira. Vejam só como está descolando aqui no final. Mesmo com um mês aqui ruim para os ativos de risco, como foi janeiro, ainda a gente manteve aqui uma base de patrimônio, não tem muita variação. Ok? E com o tempo vai se distanciando, vai abrindo a boca do jacaré aqui, que é o patrimônio aportado com o patrimônio atual do portfólio. Olha aqui o aporte do mês para buscar a recomposição daquela renda fixa que eu falei. Como o nosso objetivo é 25% e as ações subiram bastante, a gente está buscando aqui aportar em Tesouro Selic 2029, reforçando aqui a nossa renda fixa pós-fixada, fazendo um colchão de liquidez para a carteira, para poder fazer aportes quando tiver quedas maiores e também a gente rentabiliza quando o juros está alto, ok? Comprando também algumas ações da Vale. A Vale aqui teve uma queda no mês de janeiro forte, então a gente aproveitou também para fazer aquele aporte taticamente e recompor a carteira no portfólio, ok? E aqui estão os ativos, eu quero mostrar na corretora que a gente faz aportes reais, tá? Essa carteira não é fictícia, ela tem valor real, aqui está demonstrando na carteira, são os ativos do portfólio, a gente vai ver com calma aqui, tá vendo? Ó? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra desses ativos, mas é o que a gente vem acumulando, fazendo com valores reais, né, do nosso sacrifício, do nosso trabalho. A gente reserva, guarda dinheiro e aporta na carteira. E reservar e reter esse patrimônio para investir é o que de fato vai fazer você crescer. Não é a bolsa de valores que vai te deixar rico, é por meio do teu trabalho no poder de reter esse dinheiro e investi-lo de maneira sábia. E claro, trazer um potencial de rentabilização, colocar o dinheiro para trabalhar.
Esse é o objetivo da carteira e aqui a gente vem todos os meses fazer a demonstração. Como eu falei aqui, errando e acertando, né? Tentando acertar um pouco mais que errar, mas no final a gente vai seguindo o nosso caminho e vai mantendo aqui os nossos investimentos de longo prazo. E aí, o que você achou do vídeo? Você gostou? Quer sugerir alguns temas? Deixa no comentário aqui que eu trago vídeos conforme os comentários que tiverem aqui descritos abaixo, ok? Eu fico à disposição, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha também esse vídeo com um amigo. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!